Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bem-vindo mais uma vez ao canal Dedos do Católico. E aqui mais um vídeo, sobre essa acusação, essa imputação de sempre dos protestantes em colocar que nós católicos adoramos Maria, adoramos os santos e somos idólatras. Então tem um curto vídeo aí, que foi um corte que alguém fez e alguém me mandou, porque nesse corte existe uma citação que o pastor vai fazer, acho que é um pastor, não sei, sobre o apóstolo Paulo categorizando, ou seja, colocando alguém, enquadrando alguém como idólatra, porque estaria apegado demais à riqueza, estaria vamos dizer que adorando, ou fazendo da riqueza o seu ídolo, o seu Deus. E como eu já usei esse texto para mostrar qual é a verdadeira idolatria que São Paulo mostra, que o próprio Jesus apresenta, como Mateus capítulo 6, versículo 24, aí me mandaram este vídeo dizendo que o padre me havia refutado, que o próprio padre Eduardo me havia refutado, pois aquele texto e outros que eu usei falando sobre a idolatria ao dinheiro seria apenas no sentido metafísico ou metafórico, Mas a minha questão aqui no canal Denis o Católico, a minha apologética, quando eu venho defender a igreja, seus ensinamentos e as suas doutrinas, em alguns momentos eu vou usar a mesma estratégia que o protestante faz. Pegar um versículo e supervalorizá-lo, para mostrar que se eles supervalorizam um versículo e aplicam esse versículo para nós católicos e diz que é bíblico, está mostrando na Bíblia que nós somos idólatras, a mesma coisa caberia para eles. Mas a pergunta do padre logo no início do vídeo é importantíssima para o debate sincero, para um debate coerente, para um debate honesto intelectualmente. Vamos lá, eu vou pausar logo no início o vídeo também, para mostrar a incoerência protestante quando se trata de idolatria a Maria ou aos santos. Vamos lá. Você já encontrou um católico que tenha dito que Maria é deusa? Não, então não pode ser idolatra. Então veja, essa pergunta e a resposta dele é interessante. Você já encontrou algum católico que diz que Maria é sua deusa, sua divindade? Por quê? Porque o padre José Eduardo fez essa pergunta? Porque eles acusam os católicos de idolatria na prática. Não é no magistério, não é nos ensinamentos oficiais da igreja, mas é na prática. Por quê? Por causa das manifestações populares de fé católica. Como, por exemplo, eu coloquei aqui no canal alguns vídeos sobre a procissão de São Lourenço. Eu sei que alguns tradicionalistas ou tradicionais católicos vão criticar porque na procissão tinha trio elétrico, tinha cantores cantando música animada e o povo feliz em procissão. E ao mesmo tempo vai ter também protestantes que vai dizer, como lá no início, o primeiro vídeo que eu fiz sobre a procissão, já apareceu lá um comentário: isso nunca foi cristianismo. E por que isso acontece? Porque as pessoas se alvoram em fazer-se juízes dos outros. Eu queria ler aqui São Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Veja, diz o próprio Jesus: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgares, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita,
tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Então, veja, aqui Jesus está dizendo que nós não devemos nos apressar em julgar. Nós não devemos julgar ninguém, porque com o mesmo peso, com a mesma medida, nós seremos julgados. Então veja, esse irmãozinho aí, esse pastor aí, ele imputa sobre nós o pecado de idolatria, porque ele vai dizer que na igreja dele existem idólatras. Por quê? Porque eu já mostrei, com vários textos que eu mostrei aqui no canal, que a idolatria ela não se resume a uma imagem, né? Ela não se resume a uma imagem, mas a qualquer coisa que nós coloquemos, né? Que nós venhamos a colocar no lugar de Deus. E por que eu mostrei em outros vídeos, e com certeza quem lê a Bíblia com sinceridade vai encontrar textos mostrando que quem é apegado demais ao dinheiro pode também ser chamado de idólatra, porque o apego à riqueza, São Paulo vai dizer que é a verdadeira idolatria, que a cobiça e a avareza é idolatria. E o próprio Jesus vai dizer que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, porque vai amar um e vai desprezar o outro. E ninguém pode servir a dois senhores. Então, logo, quando alguém, um protestante sincero intelectualmente, ver textos como esse, que o apóstolo São Paulo, que Jesus vai classificar, vai rotular aqueles que são apegados demais ao dinheiro como idólatra, aí ele vai dizer, olha, se isso cabe para nós, então cabe para os católicos o apego que eles têm a Maria, aos santos. Veja aí, é o que ele vai usar agora, o argumento que ele vai usar é esse, e o padre José Eduardo vai explicar, né, de que maneira Pedro, ou melhor, São Paulo e Jesus chama aquelas pessoas de idólatra. Não porque o dinheiro seja um Deus verdadeiramente, porque não existe outro Deus. Só há um Deus pelo qual nós vivemos, nos movemos e existimos. E um só Senhor, Cristo Jesus, pelo qual nós fomos libertos. Isso aí também o apóstolo São Paulo vai deixar claro. Veja aí. Pode ser. Eu encontrei um católico que me dissesse que a ganância é um Deus. Paulo chama a ganância de idolatria em Colossenses 3. Mas peraí, vamos lá. Aqui existe a diferença entre metáfora e sentido próprio. Então, quando Paulo e até Jesus chama o dinheiro de Deus, ou mesmo a Bíblia fala dos vários deuses, ela acha que existe deuses mesmo ali? Não, há uma linguagem metafórica. Então, dizer que nós católicos adoramos, além da Santíssima Trindade e da humanidade santíssima de Cristo, aí não cabe. Posso falar que... Então veja, aqui o padre já deixa claro que não existe outro Deus. Se não existe outro Deus, como é que alguém pode dizer que o outro é idólatra? Ah, porque é apegado demais a isso, apegado demais àquilo. Isso é uma linguagem metafórica, que pode ser aplicado. Mas se pode ser aplicado para um católico, que os protestantes imputam para o católico isso, também nós católicos podemos imputar sobre os protestantes a idolatria ao dinheiro. É o mais que a gente vê. Entende? Existe um excesso, uma falta de catequese, um pequeno desvio, mas isso existe em qualquer âmbito. Eu, como protestante, com as categorias epistêmicas que eu tenho, eu não vejo problema nenhum em dizer que um protestante é idólatra. Ele está dizendo, eu como protestante, com as... né, ele usou a palavra aí, epistêmica, né, com as categorias, sei lá, com as qualidades epistêmicas que ele tem, ele diz que não vê problema nenhum em dizer que um protestante é idólatra. Por que ele não vê problema? Porque ele se coloca no lugar de juiz. Ele se coloca no lugar de juiz. Ele se coloca no lugar de Deus para julgar as pessoas. Como é que eu posso dizer que alguém é idólatra sem eu ser Deus? Agora, claro, por exemplo, na apologética, eu vou dizer que existe uma idolatria no meio protestante. E eu digo isso por quê? Porque a gente vê o apego ao dinheiro. A gente vê o mover dos apostolados protestantes, na maioria das vezes, pelo dinheiro. Mas mesmo assim eu não posso dizer que aquela pessoa é idólatra. Eu uso essa linguagem porque essa linguagem é usada para atacar os católicos. E aí, quem fere com ferro será ferido. Entendeu? Então nós precisamos ter uma verdade intelectual, uma honestidade intelectual. Ele é. Eu preciso entender a
ainda assim, quando eu estou utilizando um sentido metafórico e um sentido próprio. Então, se eu entendo que é metafórico, ok. Só que para nós não cabe nem o sentido metafórico, porque nós não temos aquelas entidades como deuses. Na doutrina oficial eu concordo em gênero, número e grau, padre. Na prática do dia a dia eu tenho dificuldade. Mas a gente... Veja, o padre disse que o sentido metafórico não caberia para ser usado nem metafórico. Nem de maneira metafórica poderia ser usado para os católicos que nós adoramos Maria e os santos. Por quê? Porque nós não temos Maria e os santos como Deus, como deuses. Então, não existe isso no meio católico. Infelizmente, o que é uma manifestação, muitas vezes em excesso, da fé católica, vamos dizer assim, popular, corriqueira, costumeira, e muitas vezes aquilo que não é o oficial, mas é uma manifestação de fé, de piedade das pessoas, é rotulado como idolatria, quando na verdade não o é. Aí ele está dizendo, eu concordo que no magistério não tem, né, essa possibilidade de ser idólatra, porque isso está bem esclarecido para o magistério da igreja. Mas para o povo, na prática, aí ele vai botar a mão na cabeça e diz, a gente pode concordar e discordar. A gente pode concordar e discordar também. Também. Eu tenho 30 anos de padre, eu nunca encontrei alguém dizendo que um santo ou que fulano de tal seja Deus. Então aqui é onde fecha a questão, né? Eu nunca vi também nenhum católico. Olha, mesmo as senhorinhas que tem... algumas senhorinhas na minha capela, elas têm atitudes que qualquer pessoa escrupulosa, né, como diz São Luís, Maria Grion de Montfort, qualquer pessoa que seja um devoto crítico de Nossa Senhora, da Virgem Maria, vai dizer que aquela pessoa está agindo de idolatria. Por quê? Porque tem pessoas católicas, principalmente pessoas assim mais humildes, no sentido de ter pouco conhecimento, pouca leitura. Essas pessoas tratam algumas imagens como se estivesse cuidando de algo que é como que fosse, olha, não deixa quebrar de jeito nenhum, senão você vai ofender a Virgem Maria. Tá entendendo? Elas têm um zelo tão grande que elas pensam que qualquer coisa que seja um desrespeito àquela imagem seria um desrespeito à Virgem Maria. Aí quando eu digo qualquer coisa, eu não estou falando realmente de alguém chegar a chutar a imagem, como fez aquele bispo da Igreja Universal, aquele pastor lá, tolo, idiota, não, né? Eu estou falando assim de se você deixar cair, se você deixar molhar, se você... coisas do gênero. E aí, as pessoas têm um zelo muito grande. Por quê? Porque amam Nossa Senhora e respeitam Nossa Senhora. Certo? Mas existem alguns textos que eu gostaria de ler. Por exemplo, na carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso do 3 até o 5. Eu queria ler algo que cabe para nós católicos e cabe também para os protestantes. Verdadeiramente. Veja, Paulo vai dizer assim: a mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo, diz São Paulo. E ele afirma: de nada me acusa a consciência, contudo, nem por isso sou justificado. São Paulo está dizendo que nem a consciência dele o acusa. Por isso ele não se incomoda com o julgamento externo, com o julgamento alheio. Mas ele vai deixar claro, nem mesmo a minha consciência me acusa, mas porém eu não sou justificado porque a minha consciência não me acusa. Porque às vezes eu posso ter uma consciência laxa, né? Aí ele diz: meu juiz é o Senhor, por isso não julgueis antes do tempo. Esperai que venha o Senhor, ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Ou seja, o que é que São Paulo está nos dizendo? São Paulo está nos dizendo que nós não devemos nos apressarmos em julgar, porque ele, o justo juiz, nos julgará. E ele vai colocar às claras o que está oculto em nossos corações. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, São Paulo vai falar sobre o comer, a liberdade em comer e em escolher dias. Porém, o contexto aqui está falando de comida e de escolher um dia, né? Guardar o dia A, B ou C. O contexto não é a idolatria, não é o julgamento por motivo de idolatria. Mas cabe o versículo 4
para nós. Em Romanos 14:4, cabe o versículo 4 para nós, porque veja o que ele vai dizer. Quem és tu, pastor? Quem és tu, padre? Quem és tu, católico ou protestante, para julgares o servo de outros? Que esteja firme ou que caia, isto é lar com o seu Senhor. Mas ele estará firme, porque poderoso é Deus para o sustentar. Então veja, São Paulo nos apresenta aqui de maneira muito clara que nós não temos capacidade alguma para julgar as pessoas. Nós não somos Deus. Nós não temos condição de julgar A, B ou C, independente da maneira que nós estejamos vendo a pessoa. Nós podemos até, à luz da palavra de Deus, compreender que aquela atitude da pessoa não é adequada, ok, mas dizer, se alvorar juiz, estabelecer uma condenação, chegar a estabelecer uma condenação sobre aquela pessoa, isso não é cabível para nós, meus irmãos. Nós não somos deuses, nós não somos nem mesmo Deus, porque os deuses não existem. Nós não somos Deus. Veja o que São Paulo diz. O juízo de Deus, capítulo 2 da carta aos Romanos. Porque tudo aquilo que nós imputamos sobre o outro, muitas vezes nós fazemos e fazemos pior. Teve até um caso aí de um pastor protestante, acho que na década de 80, ou foi 80 ou foi 90, que falava muito de um cantor de rock que era imoral, que era uma depravação moral, que a vida dele era um escândalo para o povo americano. E de repente esse mesmo pastor que julgava, que imputava aquele cantor de rock como imoral, como ilícito a vida dele, esse mesmo pastor foi flagrado com uma prostituta em um motel. Veja, uma prostituta em um motel. E São Paulo diz na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, logo ali no capítulo 6, que aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Aí ele diz, poderias tu tomar um membro de Cristo, porque aquele pastor seria um membro de Cristo, né? Era pastor, era membro da igreja. Poderia tu tomar um membro de Cristo e uni-lo ao membro de uma prostituta? E uni-lo a uma prostituta? Mas isso aí não vem ao caso, né? Porque aqui eu não quero ser juiz de ninguém, né? Eu preciso olhar para mim. Mas veja, São Paulo vai dizer assim, Romanos capítulo 2, verso 1 e seguintes. Assim é inescrutável, ó homem, quem quer que sejais, que te avorais em juiz, naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas que eles. Ou seja, os protestantes nos julgam, nos acusam de católico, de idólatras, quando na verdade eles também fazem a mesma coisa. Se nós formos enquadrar idolatria dentro da perspectiva errônea do protestantismo. Tá certo? Continuando, versículo 2. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ele diz, tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento, mas pela tua obstinação e coração impenitente vais acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aí, se você quiser, você lê o texto completo. O que é que eu quero trazer com esse vídeo aqui para os irmãos protestantes, os irmãos separados protestantes e também para os irmãos católicos? Nós não podemos nos fazer juízes do outro. Deus é o nosso juiz. Deus é quem nos acusa ou quem nos defende. E na verdade ele nem nos acusa, porque o próprio Jesus disse, eu não vim para julgar ou para condenar ninguém, mas vim para salvar. O Filho do Homem veio para salvar e não para condenar. Nós é que nos condenamos pelas nossas próprias bocas, quando nós nos colocamos como juízes. São Tiago vai dizer na sua carta, porque com a tua boca que tu bendizes a Deus, tu amaldiçoas também o teu irmão.
hipócrita, né? Pode uma fonte jorrar água doce e água salobra? Né? Pode uma árvore dar fruto bom e fruto mau? Pode-se colher figos de abrolhos, de espinheiros? Ele vai dizer, tudo no mundo o ser humano conseguiu dominar, mas a sua língua ele não conseguiu dominar. Porque a língua é uma fagulha de fogo que queima, que incendeia o corpo inteiro, como uma faísca de fogo pode incendiar uma floresta. Aí ele diz que nós devemos ser moderados do falar. Então, Deus abençoe a todos, que a Santíssima Virgem Maria nos ajude, que o próprio Cristo, que é Deus conosco, nos ensine o que de fato é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Ele mesmo nos amou. Amém. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo com mais alguém e vamos evangelizar. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.